Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Luiz Lima, aliado do presidente Jair Bolsonaro, enfatizou como decisões proferidas por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, estão contaminadas por viés político e salientou que os eleitores de Daniel Silveira estariam, devido à perseguição perpetrada pelo STF, condenados por uma pessoa que não foi eleita pelo povo. Luiz Lima frisou: "Eu não estou aqui defendendo o deputado Daniel Silveira. Eu estou defendendo todos os parlamentares que são livres para pensar da forma como vivem, da forma como seus pais lhe passaram observações do nosso cotidiano, do nosso país. Eu posso discordar, deputado Daniel, de alguma coisa que o senhor falou, mas os seus eleitores concordam com o senhor. 100 mil, 200 mil, 400 mil. Quem sabe o senhor vai ter mais de 500 mil votos no Rio de Janeiro. Essas pessoas estão sendo condenadas por uma pessoa que não foi eleita pelo povo. Então é muito importante que nós mudemos, deputado Daniel, e que o senhor vença." Nesta toada, o parlamentar relatou: "O meu pai, eu falei ontem aqui, faleceu no dia 5 de fevereiro aos 87 anos. Viveu muita coisa pela qual este país passou. Ele passou pelo regime militar, ele passou por uma recente democracia, ele passou pela primeira era Vargas de 1930 a 1945, ele passou pelo retorno de Getúlio Vargas em 1951, eleito pelo povo. Ele passou por tudo. E ele disse: 'Luiz, como esse seu amigo é corajoso.' É com esta coragem que o senhor está trazendo orgulho para o cidadão, e isso faz com que nós mudemos." Ademais, o congressista defendeu que o mandato de ministros do STF limite-se a 8 anos, afastando ainda a possibilidade de que a Suprema Corte se comporte como um partido de oposição. "Nós estamos chamando a atenção para que os ministros tenham mandato de 8 anos, para que os ministros tenham um saber jurídico e representem pelo menos 11 segmentos diferentes da sociedade. Não cabe, presidente Eduardo, o Supremo Tribunal Federal se comportar como um partido de oposição a nenhum governo. Se o PT estiver no governo, o Supremo não pode ser oposição ao PT. Ele tem que ser neutro, ele tem que seguir o que nós decidimos nesta casa. Nós não vamos nos apequenar. O deputado Daniel Silveira hoje pode não ser da oposição, mas é um parlamentar como nós." Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Concordar com os meus colegas que subiram na tribuna aqui do lado esquerdo, que tem que sim trazer para a Câmara dos Deputados a responsabilidade em relação ao caso Daniel Silveira. Essa casa sempre possuiu o mecanismo de punir ou até mesmo caçar. Todos nós aqui temos esse direito. Não podemos nos apequenar perante ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero lutar sim aqui para que deputados inclusive subam ali na tribuna e chamem outro colega de bandido. A liberdade aqui de até um partido comunista do Brasil subir ali e defender o comunismo. Precisamos de liberdade, é isso que vocês não estão entendendo ou não querem entender.
A gente tem que ter a liberdade para representar quem escolheu a gente para estar aqui. Presidente Rosângela, o PL orienta não. Obrigado, presidente Eduardo Bismarck. Presidente, a Lei de Segurança Nacional jamais pode sobrepor a nossa Constituição. Temos o dever, como deputados, de representar cada segmento da sociedade. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma religião, cada pessoa mora numa cidade diferente. Quando o ministro Alexandre de Moraes quer impor a sua democracia, é um grande erro. Eu quero lutar nessa casa para que qualquer deputado, mesmo que suba ali do outro lado, no lado extremo aqui do plenário, na outra tribuna, e que fale e que cite uma direção política, observações contrárias à que eu penso. Eu quero defender ao máximo que ele tenha liberdade. Nós temos aqui colegas que defendem o comunismo. Existe um partido no nosso país chamado Partido Comunista do Brasil, e que os nossos amigos defendem o comunismo. Eu não estou aqui defendendo o deputado Daniel Silveira, eu estou defendendo todos os parlamentares que são livres de pensar da forma como ele viveu, da forma como seus pais lhe passaram observações do nosso cotidiano, do nosso país. Eu posso discordar, Daniel, de alguma coisa que você falou, mas os seus eleitores concordam com você. 100 mil, 200 mil, 400 mil, quem sabe você vai ter mais de 500 mil votos no Rio de Janeiro. Essas pessoas estão sendo condenadas por uma pessoa que não foi eleita pelo povo. Então é muito importante que a gente mude, Daniel, que você vença. O meu pai, falei ontem aqui, meu pai faleceu no dia 5 de fevereiro, 87 anos. Viveu muita coisa que esse país passou. Ele passou pelo regime militar, ele passou por uma recente democracia, ele passou pela primeira era Vargas de 30 a 45, ele passou pelo retorno de Getúlio Vargas em 51, eleito pelo povo. Ele passou por tudo. Ele falou: Luiz, como esse seu amigo é corajoso. É essa coragem que você está trazendo orgulho, você está trazendo orgulho para o cidadão. Faça com que a gente mude. A gente está chamando a atenção para que os ministros tenham um mandato de 8 anos, para que os ministros tenham um saber jurídico e representam pelo menos 11 segmentos diferentes da sociedade. Não cabe, presidente Eduardo, o Supremo Tribunal Federal se comportar como um partido de oposição a nenhum governo. Se o PT estiver no governo, o Supremo não pode ser oposição ao PT. Ele tem que ser neutro. Ele tem que seguir o que a gente decide nessa casa. Não vamos nos apequenar. O Daniel Silveira hoje pode não ser da oposição, mas ele é um parlamentar como nós. Quero agradecer, presidente Eduardo, ao número de deputados que estiveram conosco, com o Jordi, com o Alê, com o Daniel, com todos aqui, e demonstraram que estão arrependidos do que fizeram com o Daniel no ano passado. A manutenção da prisão do Daniel foi um erro dessa casa. Nós temos mecanismos aqui para punir o deputado, para até caçar. Não podemos deixar o Supremo ocupar o nosso lugar. Muito obrigado, deputado Eduardo. Presidente, uma deputada sobe na tribuna e chama os seus pares de criminosos. Deputada da esquerda, do PSOL, chama deputados de criminosos, enquanto o seu candidato a presidente da República ela chama de inocente. Olha o absurdo, olha que contradição que nós vivemos. São um mundo de contradições. Nós temos o ministro Alexandre de Moraes para ser o guardião da Constituição brasileira, e ele rasga a nossa Constituição, fere de morte vários artigos, inventa um mandato para ser executado à noite, um flagrante eterno, e prende o nosso deputado pela sua fala, que era para nós estarmos julgando lá no Conselho de Ética o deputado, e nós nos abaixamos, ficamos de joelho a um ministro, Alexandre de Moraes, não ao Supremo. Temos bons ministros lá, mas a um único ministro, esse Congresso se ajoelha e vota esquecendo a Constituição brasileira.
por interesses políticos, interesses eleitorais, que amanhã, no momento que a gente dá uma brecha, no momento que a gente ultraja a nossa Constituição, amanhã serão vocês que poderão estar lá com tornozeleira eletrônica por ter falado contra o ministro Alexandre de Moraes. Amanhã poderão ser vocês. E hoje a esquerda, infelizmente, a esquerda que antes falava também contra o Supremo, hoje se ajoelha perante um ministro porque o convém. São discursos de conveniência. É um absurdo dizer que o Brasil está com o deputado Daniel Silveira. O Brasil está enojado com o que estão fazendo com a nossa legislação, o que estão fazendo com a nossa Constituição. Eu tenho recebido aqui milhares de mensagens de apoio, Daniel. O Brasil está contigo. Ninguém aceita, ninguém está aceitando, enquanto o ex-presidente Lula, ex-presidiário, recomeçaram, depois de ser condenado em 2 instâncias, ser condenado por um colegiado, está solto, fazendo campanha eleitoral, depois de roubar o nosso país, de ser chefe de organização criminosa, está solto, enquanto você, que tem se levantado, que tem trabalhado, sofreu restrição de liberdade. E hoje o ministro pede para colocar tornozeleira eletrônica. Sabe quem era para estar com tornozeleira eletrônica? Era o ex-presidiário, o Lula, que era para estar com tornozeleira, e não você, Daniel. Você nunca roubou, você nunca matou. Por quê? Ministro Alexandre de Moraes, repense os seus atos, lembre do juramento de guardar a Constituição brasileira. A nação está clamando por isso, a nação está enojada, está revoltada. Isso está ferindo de morte a harmonia entre os poderes. Nós que temos que julgar o deputado Daniel Silveira, somos nós. Já teve o Conselho de Ética aqui, e essa casa se omite. Precisamos pautar sim a ação penal 1044. Presidente Lira, o Congresso clama, inclusive a esquerda falou que é favorável, que paute. Então vamos aqui no voto dizer quem está a favor do nosso deputado Daniel Silveira, quem está a favor, na verdade não dele, mas da Constituição, da nossa legislação. Já teve um inquérito na Comissão de Ética, já tem um resultado. Nós estamos, infelizmente, nos ajoelhando. Nós que fomos eleitos para defender a população brasileira, nós estamos nos ajoelhando perante um só ministro, não é todo o Supremo, um só, que tem cometido arbitrariedades. Até quando nós vamos aceitar isso? Até quando a nossa democracia será ferida? Até quando esse Congresso vai aceitar a quebra de harmonia entre os poderes? Até quando esse Congresso vai se ajoelhar perante um ministro só? É absurdo isso. Senado Federal, vocês que são responsáveis por fiscalizar ações do Supremo, se levantem, pautem. Tem vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal e nunca é pautado. Há um vício entre o Supremo, infelizmente, entre o Supremo e o Senado Federal, que se omite nesses casos onde um ministro rasga a nossa Constituição. O deputado Daniel Silveira já participou do Conselho de Ética e precisa aqui ser julgado no plenário. Vamos pautar. O Brasil, deputado, a esquerda é conveniência. A esquerda defende até ladrão quando convém. Nós defendemos a honra. Nós defendemos a Constituição brasileira. Nós defendemos a legalidade. Nós temos que respeitar a nossa Constituição. Infelizmente, como dizia o nosso grande advogado,
Nosso grande advogado Rui Barbosa. Obrigado, deputada Bia. Como dizia nosso grande advogado Rui Barbosa, a pior ditadura é do judiciário, que contra ela não há a quem recorrer. Mas há sim, há esse Congresso. Mas acho que Rui Barbosa já conhecia esse Congresso. Por essa omissão, realmente, o Congresso se ajoelha e não há a quem recorrer. Obrigado, presidente.